Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live produzida aqui pelo Instagram Espetáculo Via Crucis. Pra gente é uma grande alegria contar com todos vocês por aqui, nesse nosso espaço, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto que há tantos anos emociona e conta uma bela história para toda a região. Vamos chegando, daqui a pouquinho a gente já vai começar o nosso bate-papo. Já quero registrar as entradas aqui de várias pessoas. Muito obrigada pelo carinho, muita gente do Via Crucis chegando por aqui. Vem também e convide o pessoal, tá? Convide o pessoal que hoje a gente vai falar com ninguém menos do que o nosso grande diretor. Otávio Delaneza daqui a pouquinho tá com a gente, já vi a sua solicitação, Otávio. Aguarda só um instantinho que eu vou fazer aqui uma introdução, tá? Lembrando que o espetáculo Via Crucis é uma realização, gente, do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e Supermercados Pague Menos, com patrocínio da Sapori e TRBR, apoio da Dani Cosméticos, Christian Tex, Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Cassiumara, Cofaco e Unimed. A edição conta também, gente, com o apoio institucional da EPTV e a produção cultural das Três Marias. E olha, a gente está começando a segunda live de uma série de lives que nós vamos produzir aí nos próximos meses, trazendo bate-papos muito interessantes sobre todo esse universo teatral. O que acontece, afinal de contas, nos bastidores. O que a gente não vê que acontece, né? Na verdade, nós que somos do elenco sabemos muito bem, mas assim, a nossa proposta é contar um pouco das curiosidades. E claro, né, quem tá chegando por aqui já sabe que tem um canal aberto, espaço aqui para também tirar dúvidas, deixar o seu comentário. É só mandar a pergunta aqui no chat, deixar o seu comentário. A gente vai adorar poder interagir com todos vocês, tá? Vamos chegando. E muito bem, tem mais uma informação bacana que a gente tem um WhatsApp, né? Você que faz parte do elenco, deseja fazer parte, logo nós vamos abrir as inscrições e aí vocês vão poder também registrar, né, a participação de vocês. E o nosso número, se você quiser também fazer parte do Via Crucis, é o 19 99 154 6908. Esse é o nosso número, então, do WhatsApp do espetáculo Via Crucis. Então, gente, como vocês já sabem, o Via Crucis é um espetáculo de longa data realizado em Santa Bárbara do Oeste. Ele nasceu em 1998 e de lá para cá foram 22 edições, primeiro realizadas lá no Centro Social Urbano, depois na Usina Santa Bárbara. Bom, nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19, as apresentações não aconteceram. E a nossa expectativa é que no ano que vem, 2022, possamos voltar a exibir esse importante entretenimento aos moradores aqui da nossa região, mas lá no Teatro Municipal Manuel Lira, tá? É claro, seguindo todas as medidas de proteção contra a Covid-19. E muito bem, gente, já que a gente vai ter espetáculo, a gente tem que saber mais sobre ele, não é isso? Então é para isso que a gente vai bater um papo muito bacana agora com Otávio Delaneza, gente. Ele é diretor, ator, arte educador, especialista em direção teatral e artes da cena. Graduado pelo Centro de Artes e Educação Célia Helena e Escola de Teatro Everton de Castro. Também licenciado em artes visuais, Otávio, ele foi um dos criadores da Mostra de Teatro Cena Bárbara e o criador do musical Santa Bárbara 200 anos, reunindo artistas do teatro e da música numa homenagem ao município. Ele teve aí a sua trajetória como diretor, reconhecida pelo PROAC Lab, conquistando pontuação equivalente a grandes mestres do teatro paulista. É claro, afinal de contas, ele com certeza é um deles. Otávio, você já está por aqui.
Me manda o seu hello, deixa eu encontrar aqui a sua solicitação. Opa, achei, estou te chamando, hein? Vamos lá, Otávio. Vivo com ele para esse nosso bate-papo super bacana. E você pode deixar o seu comentário aqui também, hein? Participe conosco, mande a sua Pronto, dúvida. já tô aqui. Oh, aí sim! Deixa eu ajustar tudo aqui. Tudo bem? Ajuste, meu amigo, ajuste aí para a gente bater o nosso papo. Que delícia, Paulo. Estamos aqui, Paulinha. Pois é, chegou o nosso momento, tão Se- aguardado. Será? Eu tô ansioso. E você? Eu muito, muito. É sempre uma alegria falar contigo, é sempre um aprendizado. E eu acho que para todo mundo que está acompanhando também, né? Afinal, não é tarefa simples criar, dirigir um espetáculo do porte do Via Crucis, né? A gente está falando do maior espetáculo, né? Um dos maiores espetáculos a céu aberto aqui de todo o interior paulista. Um Uhum. desafio que envolve muitas pessoas, seja no elenco, seja na produção, né, Otávio? Mas para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? De como é que foi para você essa decisão de seguir na direção teatral e, portanto, aí assumir a condução do espetáculo Via Cruz. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, Paulinho, mais uma vez. Boa noite a vocês que estão aqui. Eu tô vendo muita gente que já participou do Via Cruz, algumas pessoas que eu não conheço, mas sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. Com certeza renderá frutos aí, viu? Pelo jeito. Paulinha, na verdade, assim, o Via Crucis, ele sempre esteve na minha vida desde a sua estreia, lá em 98, com o Farid e com o Jerônimo, né? Que, Porque eu participei. aliás, amanhã estarão conosco. Isso. Então, o Via Cruz faz parte da minha trajetória até como ator e como artista na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Porque em 98 eu atuei no espetáculo como ator, né, com a direção do Jerônimo. Porque desde lá o projeto já segue com essa proposta linda que é dar abertura aos novos artistas, às pessoas que têm interesse em conhecer o teatro, em ter uma experiência teatral, uma experiência cênica. E assim foi comigo, lá em 98. Eu já fazia teatro, né? Já dava aula, porque eu comecei muito, muito cedo. Aos 12 anos já cantava em caminhões, como Chaplin, jogava moedas para mim. Não porque eu era bom, talvez era por ser criança, talvez, né? Sempre fofinho, sempre todo mundo adora. Mas assim, eu comecei muito cedo no teatro, né? É, Não por estímulo, mas talvez por vocação. E daí, o Via Crucis entra na minha vida num estágio bastante interessante, que era, assim, onde haviam poucos cursos, poucas oportunidades aqui. Não era como hoje, né? Que tem muitos cursos, oficinas. E aí, quando chega o Via Crucis, eu rapidamente me inscrevo, como todo mundo faz hoje. E aí eu participei desse trabalho como ator e participei uns 3, 4 anos, né, direto, e aí fiquei ausente um tempo, e depois eu retornei como ator de novo numa outra edição com o Almir Pugina já Aí eu como já estava lá, diretor, me lembro aí você já bem. estava lá. Eu voltei para fazer Satanás, né, e daí depois eu assumo então a direção em 2013, se eu não me engano. Então, assim, a minha trajetória é muito próxima. É um casamento lindo, assim, né? Que tem a ver com a minha história de artista, de ser humano, de cidadão barbarense. Então, é uma história linda, né? A minha trajetória com elencos grandes sempre foi desde o início, quando eu comecei a dar aula, né? Estar à frente de um coletivo. Porque aos 18 anos eu já estava à frente de um grupo de interessados, de curiosos em teatro, ainda na área social, não era na área educacional. Eu comecei na área social, em Americana, e já era um coletivo bastante interessado. E eu acho que essa é a grande sacada das pessoas que fazem teatro. É a curiosidade, né? A curiosidade de estar em cena, de entender como funciona estar em cena. E aí, desde os 18 anos, quando eu comecei minha primeira experiência com um grupo, né? Isso foi seguindo, depois do social, eu fui para educacional, entrei nas escolas, também trabalhava com um elenco grande, sempre com muitas pessoas interessadas no teatro. E aí o Via Cruz, então, foi quando eu bato o recorde com cento e poucas pessoas, né, para poder fazer o espetáculo lindo como todo mundo conhece. Eu respondi sua Pois é. pergunta? Sim, na verdade, a sua carreira, basicamente, ela se junta ao espetáculo, né?
Quando a Sim, gente fala da sua carreira, é claro que você fez muito mais coisas, assim, mas ah, é é. inegável, né, Otávio, o quanto Otávio e Espetáculo Via Crucis se unem, assim, né, e vão trilhando junto esse caminho de desenvolvimento, né, Uhum, de uhum. crescimento mesmo profissional, né? Pois é muito interessante, porque quando eu começo como ator, é, eu já começo porque eu sempre digo, Paulo, para meus atores, que o primeiro diretor dele é ele mesmo. Então, assim, isso aconteceu comigo. Então, desde quando eu comecei como ator em 98, eu já tinha na cabeça, aprendendo muito com o Jerônimo, depois com o Almir também, mas aprendendo mais com o Jerônimo no começo, né, de 98, eu já tinha as minhas percepções de diretor, de como poderia ser tal cena, como poderia ser feita tal cena, como poderia ser construída tal cena, quais as oportunidades que os atores precisavam para construir aquela cena. Então, desde lá, eu já tinha esse olhar. E quando cai na minha mão em 2013 o presente, o convite para fazer a direção do espetáculo, muito me alegra e muito, e muito assim, enaltece aquilo tudo que eu já tinha previsto e já sentia lá no começo, né, em 98. Então, realmente é uma história bem assim que anda um paralelo, assim, como o Rio Negro e Solimões. Aqueles. Acabam se encontrando, né? Acabam se No final. encontrando. É isso, Otávio. E você comentou um detalhe assim que eu acho que ele marca muito o espetáculo, que é essa grandiosidade. São mais de 100 pessoas em cena. E fala um pouco pra gente, né? Porque a maioria também não tem a experiência prévia. Muita gente está começando a fazer teatro no Via Crucis. E Sim. inclusive, um dos propósitos assim do espetáculo, trazer pessoas para passarem a ter essa vivência, né? Uhum. E como gerenciar, né? Tudo isso. Eu acho que direção teatral é especialmente sinônimo de, né, de gerenciamento, assim, né? Uhum. Então, Uhum. pensando um pouco nessa sua experiência, Otávio, fala um pouco pra gente como que se dá esse processo assim no Via Cruz. Tá, eu acho importante, ô, Paulinho, a gente pensar que são 100 pessoas, mais 100 pessoas no elenco, porém, são cada um traz a sua bagagem, traz o seu histórico, traz o seu desejo, traz a sua vontade. E é muito importante um diretor não ser apenas diretor, ser pedagogo, ser professor, ser pai, né? Porque você lida com pessoas, né? A gente sabe que o Via Crucis ele não é feito só por atores. Tem pessoas que nunca tiveram experiência, como você já falou, e que estão ali por uma curiosidade, ou está ali porque o amigo está fazendo. E você tem que gerenciar e dialogar com todo esse pessoal de uma forma é, a colocar todos na mesma sintonia. Então, essa maestria, né, essa regência que acontece na direção cênica, ela tem que partir para o lado não só da parte artística, mas também perceber, de uma parte bastante pedagógica, as diferenças, perceber os estágios de cada um. Né? Isso aconteceu sempre comigo. Então, quando eu começo a trabalhar lá em, sei lá, com adolescentes menores infratores, eu começo a observar o desejo que existe, né? Os desejos que existem naquelas pessoas, naqueles adolescentes que estão em vulnerabilidade social, que estão na rua, mas que tem algum desejo por que palavra eu posso usar, mas que já tem ali nele essa sensibilidade, às vezes não explorada, escondida, mas que com a arte eu consigo tocar. Então, desde lá, eu já começo a observar que no meio daquele elenco existem pessoas. É como Grotowski fala com o público. Ele não chama o público dele, né, de público, ele chama de espectador. Porque cada espectador compõe, é como se fosse o singular aí desse plural, desse coletivo que é o público. Ele observa cada espectador. E a mesma coisa acontece comigo. Muita gente fala assim, Otávio, você... Por que você coloca tal pessoa para fazer tal personagem? A pessoa não... Mas é porque o meu lado pedagógico, o meu lado social, o meu lado humano está falando mais alto muitas vezes. Porque eu quero oferecer para aquela pessoa uma oportunidade para ela vivenciar outras coisas que estão ali escondidas, sabe? E que ainda não foi vista.
Então, eu sou responsável naquele momento de cutucar essa pessoa para que ela possa mostrar mais e para que ela possa sair desse trabalho transformado. Eu acho que o Via Crucis, ele tem essa particularidade de quem a pessoa entra de um jeito e ela sai transformada, né? Então, a minha busca para mais trato tudo isso, para reger esse elenco de cento e poucas pessoas, ele não pode se bastar apenas no lado artístico. Eu também tenho que ter esse jogo de cintura e esse olhar para cada um que participa, né? E quanto mais diferentes eles são, mais eu gosto. Mais eu gosto. Porque mais pluralidades eu vou ter no meu elenco. Não vão ser todos iguais. Não vão ser todos Otavinhos, ou, né, fazendo a mesma coisinha. Não. Né? Como a experiência, Paula, hoje eu tenho uma outra experiência de quando eu comecei, logicamente. A maturidade vai nos dando isso, né? Essa maturidade como artista, como ser humano. Então eu mudei muito, né? Muito esse olhar para com o meu elenco, né? Respeitando os limites de cada um e os estágios em que cada um se encontra no momento em que faz cada trabalho no qual eu sou diretor, né? Às vezes os gritos, a saída dos limites, ela às vezes não é apenas porque eu sou chato ou porque eu sou grosso, não. É porque às vezes todo mundo precisa de um chacoalhão, sabe? É como se você estivesse andando, tipo, agora... É como se você estivesse andando num espaço onde você já tem intimidade, conhece, e de repente você escorrega e alguma coisa acontece e te faz se transformar. Então, é por isso que eu tenho rompantes, porque isso também faz parte do aprendizado e da transformação das pessoas que atuam, que fazem teatro, que estão num espetáculo como esse, né, como Via Crucis, e ajustar as relações. Essa é a parte mais difícil, Paula. As relações existentes num elenco tão grande, né? Porque o Via Crucis especial, ele tem um período de ensaios bastante longo. Então as pessoas elas se relacionam muito. Então eu preciso harmonizar essas relações, eu preciso dar oportunidade para que eles possam se conhecer, e aí esse se conhecer tem faíscas, e essas faíscas muitas vezes são importantes, né? Porque as relações, elas são difíceis, né? Não é só no teatro não, na vida também, na família, né? Em tudo, no trabalho, as relações são difíceis. Num projeto como Via Crucis também é, porque são 100 pessoas, né, buscam a mesma coisa, estar ali, fazer o espetáculo bem feito, mas elas se relacionam, elas colocam suas opiniões. E como orquestrar isso? Essa é a parte mais difícil de lidar com um elenco de 100, 110, 120 pessoas. Otávio, e você tocou em alguns pontos assim que vão além, né, dessa questão puramente cênica. Fala um pouco da sua preparação assim para isso, né? Você falou que você é um pouco psicólogo, um pouco pai, né? E como é que você chega nesse nível de maturidade e você imprime essa sua marca num projeto como esse? Fazendo teatro todo dia, Paula. Porque as pessoas, elas acham que teatro ela acontece só no palco, e não é. Não é só naquele momento da cena. Teatro ele acontece todo o tempo. Teatro, Isso é Grotowski Grotowski fala, também, né? Grotowski também. Esse sacerdócio, né? Você é o ator santo, né? É o ator, é o artista que se dedica à sua arte a todo tempo. Não é estar toda hora lendo ou representando, mas é que em todo momento você está o quê? Se embebendo de coisas, você está se ferramentalizando, você está estudando. O ator, ele é um interessado, por isso que ele é interessante. Ele é interessado em tudo. Então ele faz dança, ele faz teatro, ele pinta, ele canta, ele dança. A natureza é um estímulo para que ele fusse. Tudo. Livros, filmes. Né? Então a minha preparação, ela nunca para. As pessoas dizem muitas vezes... Boa noite, eu digo, né, no WhatsApp, os meus amigos particulares. Eu tô lendo um livro ainda, daqui a pouco eu durmo. Não vou dar boa noite porque eu tô lendo o livro. Porque eu necessito disso, Paulo. Eu preciso de referência. O artista vazio não existe, né? Não existe isso na dança, no teatro. Quando você vai para a criação de alguma coisa, você precisa, por excelência, ter referências. Né? E essa referência, como você adquire? Estudando, observando, conversando, sabe? Criando, né?
Teatro acontece todo dia, é dessa forma que eu me preparo. E aí, a cada espetáculo me leva para um espaço diferente. O Via Crucis, ele me leva para um espaço muito interessante, né? Eu tenho na minha biblioteca aqui muitos livros que me trazem referências do espetáculo do ano. O meu papo com os artistas, o meu papo com o Denis, que escreve, né, com o Ale, que estava aqui ontem, beijo Ale, ser de luz, com todos esses artistas, é isso que me estimula, sabe? É isso que faz com que eu crie meus espetáculos. Fora as minhas pesquisas, né? Eu sou um fissurado, fanático, assim, por obra de arte, né? Pictórica mesmo, né? Todo mundo sabe que a minha referência muito grande para o espetáculo é o Caravaggio, porque eu gosto muito da luz e sombra do Caravaggio, né? Porém, tem outro cara que eu uso sempre, eu gosto até usar, não sei se você já ouviu, deve ter ouvido falar, logicamente, de Bosch, por exemplo. Bosch, até separei uma imagem dele aqui. O Jardim das Delícias, por exemplo. O Jardim das Delícias, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, mas ele é um quadro, Bosch desenha muito, muitos elementos, muitos personagens. Né? Ele coloca muitos personagens. E se você observar as obras de Bosch, você vai ver que nenhum elemento, nenhum personagem, vamos dançar, está solto. Todos estão dentro de um contexto e todos estão agindo, fazendo alguma coisa, não gesticulando, né? Não gesticulando, porque isso é uma coisa, movimento é uma coisa, ação é outra. Eles estão em ação. Ação, eu quero dizer intenção de algo. E é isso que eu faço quando eu construo os quadros do Via Crucis. Por isso que eu marco, agora essa criança passa correndo, pega uma cesta, vai fazer tal coisa. Porque eu quero criar esse quadro harmônico no espetáculo, como Bosch cria suas obras. Né? Quem tiver aí, quiser buscar as obras, procura o Jardim das Delícias como exemplo. Né? Essa é uma das minhas inspirações, assim. Porque o quadro está completo. Quando eu faço Via Crucis, eu não estou observando apenas o protagonista. Eu vejo também os antagonistas. E vejo também tudo que compõe o quadro cênico. Como se fosse um grande quadro. Isso é um trabalho de direção mesmo. Né? Tudo que está naquele quadro, né, como no cinema, ele precisa estar dentro de uma intenção, dentro de uma proposta, dentro de um contexto. Então, além de eu vivenciar o teatro a todo momento, né, eu tenho essas referências fortes assim que eu gosto e que me estimulam bastante a cada montagem, a cada trabalho. Otávio, e aí, como extrair esse melhor das pessoas, assim, né? Como conseguir colocar em prática tudo isso que você visualiza inicialmente aí na sua cabeça, a partir das suas referências. Eu acho que esse, aliás, é um desafio e tanto, assim, você sempre fala, eu te acompanho há bastante tempo, né, que antes de um bom ator, existe uma boa pessoa, né? Sim. E um bom ser humano. E como que é esse trabalho, assim, né, para tentar extrair esse melhor e colocar em cena de fato, mais do que um gesto, como você disse, uma ação de verdade? Uhum. Paula, acredito que é fazendo que as pessoas sejam elas em cena. Né? Sejam elas, mas não no seu estado cotidiano. Não como ela é na rua, como ela é na casa dela, como ela... Não isso, não estou dizendo isso. Mas que elas possam trazer aquilo que é natural nela. Né? Não criando robôs, não criando corpos mecânicos. Né? O Via Crucis, por ele ter esse processo muito demorado, muito longo, muito difícil de ser montado, os atores eles têm essas oportunidades de estar criando seus personagens de forma muito livre. Né? Então, o ator pega lá Herodes, pega Herodíades, eles vão trazendo, eu vou dando referência, eles vão trazendo de forma muito natural. Assim. Eu acho que o ator ele precisa buscar essa naturalidade, não é gestos naturais, tá? Não é novela que estou dizendo, mas é trazer esse corpo, essas referências que fazem parte dele, daquele corpo. Né? E a partir disso, novos corpos vão surgindo. Porque se eu já trago Herodíades é assim, Herodes é assado, o ator já fixa aquilo e ele não consegue sair daquilo, como se fosse uma receitinha. E a interpretação não tem receita.
Cada corpo é um. Existem, foi escrito um Hamlet, porém existem 1.000 e trilhões de Hamlets, né? Porque cada ator traz o seu Hamlet. E o diretor tem que valorizar isso. Porque o diretor não é ator. Ele está colocando o trabalho daquele ator dentro de uma proposta. Então, assim, eu preciso lidar com esse corpo que chega para mim, com suas referências, com seus limites, né? E dentro dele, tentar extrair o máximo de coisa. Através do quê? Através de jogos, através de estímulos, através de analogias, de símbolos, de metáforas, para que as pessoas possam entender e trazendo as suas referências. Então, eu acho que eu parto por aí, de não mecanizá-los logo de cara, sabe? Acho que não é essa ideia de mecanizar o ator, não. É fazer com que ele traga aquilo que está latente nele, aquilo que é verdadeiro, né? Não sei se eu respondi, é tão difícil essa pergunta, Paula. Otávio, olha, eu quero te dizer que realmente é muito bacana conversar contigo, porque você faz a gente viajar, né? A gente fica aqui pensando, né? Realmente embarcando, assim. Essa é uma tática, Paula. Essa é uma tática quando eu quero vender. Né? De caso pensado. Quando eu quero vender um espetáculo para os atores, que eu tenho uma proposta, eu chego contando como se o espetáculo tivesse, os atores falam, uau, vai ser lindo. E, na verdade, não tem nada pronto ainda, mas está tudo na minha cabeça, então eu envolvo aquele elenco para que ele possa viajar comigo. Otávio, acho que um bom diretor é também um bom vendedor, né? Pelo que você Com tá certeza, dizendo. com certeza, ele precisa ter esse tino, sim. Com certeza. E, Otávio, eu quero aproveitar até a nossa brecha aqui para registrar algumas mensagens. Ah, é? Vai aí. O pessoal tá mandando aqui mensagens. Quero novamente agradecer o pessoal que está participando aqui com a gente. Deixem suas mensagens, inclusive suas perguntas. É a oportunidade. Se você Perguntem pensou aí. em alguma coisa, o que eu queria saber do diretor? Nossa, tem uma coisa que eu... né? É a oportunidade, hein? Ó, fica a dica aí. Participem, não percam essa chance de saber mais, tá? Olha, tem várias mensagens aqui. O pessoal dizendo que foi buscar inspirações também. Sandra participou com a gente ontem, participou hoje. Um beijo, Sandra. Olha, várias pessoas aqui do Via Crucis com a gente. O Gabriel Mazon deixou aqui uma mensagem. Grande artista e mestre. Que bonito, bom. hein? Muito obrigado. E o pessoal Marisa Parada, que já participou com a gente também. Kleberson Pereira, não vejo a hora de voltar. Então a gente te espera, hein? E a Laís Ramires, gente, quero mandar um abraço para a Laís. Ela que faz a coordenação do espetáculo Via Crucis. E ela tem uma perguntinha, Otávio. Olha a Laís lá, tem pergunta? Convive comigo 24 horas, ainda tem pergunta? A Laís não perde nenhuma deixa. Laís é dessas. Vai lá. Olha lá, Otávio, sei que você jamais trabalha sem paixão. O que mais te instiga no Via Crucis? Qual a sua paixão particular nesse projeto? Conta pra gente. Há um tempo, Paula, eu deixei de usar a palavra trabalho, a Laís sabe muito bem. Eu estou trocando a palavra trabalho por fazer amor, né? Eu não trabalho mais, eu faço amor. Nossa! Acho que esse é o sonho de consumo de todo mundo, né? Porque trabalho traz um peso muito grande, né? Daquela coisa, tipo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu acho que a palavra trabalho hoje já vem carregada de muitas coisas. Então, eu prefiro fazer amor. O projeto, ele me instiga muito em vários aspectos. Porque eu consigo trabalhar com mais de 100 pessoas diferentes, né? Cada uma com a sua, como eu já falei aqui, cada um com a sua identidade, com seus limites, enfim, que eu adoro. E outra, porque eu posso criar os meus quadros, sabe? O que está na minha cabeça, ele é transformado fisicamente, assim, através desses atores, né? Então, o Via Crucis, ele tem muito disso. Toda ideia, ela nasce na cabeça, né? Todas as ideias, elas nascem primeiro aqui. Depois ela vai para a parte feita, para a parte construída. E todo ano o Via Crucis me instiga muito. Porque ele é um espetáculo que eu tenho que sambar para fazer uma nova edição, uma nova história, porque o público, vamos pensar que 80% é o mesmo.
né? Eles voltam, eles acompanham. Tem pessoas que acompanham Via Cruz desde 98, né? E o slogan é cada ano uma nova história, não é isso? Pois Então, é. o que mais me instiga no Via Crucis é de como ele me provoca a construir cada ano uma nova história. Então, eu entro em exercício toda vez que eu tenho que preparar o próximo ano do Via Crucis. Já se foram 6, 7 anos, né? Então, eu entro em exercício a cada vez. Ó, vai ter Via Crucis. Agora eu fiquei sabendo que vai ter Via Crucis, né? Estamos vislumbrando aí uma edição no ano que vem. Eu já comecei um exercício já, né? E isso me instiga bastante, porque agora o meu quarto começa a virar o meu estúdio de criação. Então eu começo a buscar livros já começo a separar o que eu já tinha dos outros anos e acrescentar outros. Enfim, então o que mais me instiga é de como o projeto me faz sambar assim, para construir a cada ano uma nova história. Né? Que elementos novos eu posso usar para contar essa história de novo? O que eu não usei no passado que eu posso usar nesse? Né? Quais são os atores que virão? Quais corpos eu terei para poder montar esses quadros, essa história? Então, acho que isso é mais instigante. Muito bom, gente. Estamos batendo um papo aqui com Otávio Delaneza. Ele que é It's diretor do me. espetáculo Via Crucis desde 2013. E se você Faz tem uma tempo. perguntinha, faz um tempinho, né, Otávio? Alguns aninhos. Pois é, gente. Ai, mas é como você disse, né? É cada ano diferente, é cada ano instigante. A gente tem que se Aham. reinventar, né? O Uhum. mesmo final, mas uma história sempre diferente, né? Recortes diferentes, assim, né? Uhum. Uhum. E, e eu quero aproveitar, né, que você estava falando um pouco, né, dessa questão de cada ano ser diferente e tudo mais. E falando um pouquinho também dessa questão do elenco. É inegável, né? A gente sabe que gera-se muitas expectativas sobre como escolher, né, esses personagens e colocar cada qual no seu lugar, né? De forma que o espetáculo, de alguma forma, seja o grande beneficiado, né? Uhum. E eu tenho uma pergunta aqui da Sandra, tá? Sandra sempre aqui com a gente. Ela fez várias perguntinhas, né, Sandra? Eu vi. Vou fazendo aqui, tá? Ao longo da nossa live. Mas Tá. ela quer saber quais são os critérios para compor esse elenco. Não, não existem critérios, assim, né? Não tem critérios algum. A produção não me passa nada, tipo, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tenho uma liberdade muito grande, e isso também é muito bacana da produção do Via Crucis. Desde quando eu cheguei, existe uma confiança muito grande no meu trabalho, e isso me deixa bastante honrado, bastante feliz em poder trabalhar com essa liberdade, né? Eles confiam na minha criatividade, confiam nas minhas mãos enquanto diretor, e isso me deixa muito feliz e me deixa à vontade para poder criar. Então, não existem critérios algum para poder escolher elenco, né? Quando a gente tem as nossas reuniões para começar o espetáculo, a montagem, eu trago algumas propostas, né? De como eu penso que seria interessante para a escolha de elenco, se vai ter oficinas preparatórias, se a gente vai começar direto no ensaio, de como eu vou escolher o elenco, né? Embora isso, eles sempre deixam muito assim aberto para que eu decida. Então eu não escolho, eu escolho critério nenhum. A cada vez mais, Paula, eu estou deixando as coisas acontecerem, sabe? Fazendo com que assim eu chegue no primeiro dia de trabalho e conheça essas pessoas. E só a partir daí eu vou poder criar alguma coisa. Não tem como eu chegar cheio de critérios, entende? Então, a cada vez mais, eu tô pedindo para que as pessoas se inscrevam. E quando eu chego assim no primeiro encontro, porque você sabe disso, né? Isso é uma tática do RH, né? Por exemplo, de quem vai contratar um funcionário qualquer. A primeira impressão já está sendo avaliada, de quando você chega, né? Então, como o artista, o ator, aquele interessado se apresenta, já está me dizendo muita coisa. Se ele quer realmente ficar no projeto, se ele quer apenas exibicionismo, se ele quer apenas trabalhar com o seu virtuosismo, se ele quer levar o teatro a sério. Então, eu sempre gosto de se encontrar com esse elenco, com essas pessoas interessadas, e a partir dali eu começar a criar uma estratégia. Uma estratégia para se chegar naquilo que eu imaginei, naquilo que eu pensei. E chego, nem sempre. Nem sempre eu chego.
Talvez eu esbarre, eu chegue próximo, mas nunca chega naquilo que eu fantasiei. Por quê? Porque a gente trabalha com uma criatividade, Paula, e aos ouvintes daqui do Instagram. A gente trabalha com a primeira com a primeira imagem, que eu chamo de imagem fantasmagórica, né? Porque ela não existe. É como eu imagino o espetáculo. Só que quando eu chego ali, tudo se transforma. Porque tem corpos diferentes, não é aquele corpo que eu imaginei, né? Aí o ator vai representar um personagem que não é aquilo que eu imaginei. Então tudo se transforma. Eu crio uma estratégia, mas uma estratégia que possa ser mexida. Porque se eu for radical e falar, não tem que ser assim, eu não vou conseguir montar o espetáculo do porte do Via Crucis. Onde tem pessoas que querem fazer teatro, que estão ali com outros objetivos, que saem no meio, que briga com o diretor ou que não se dá bem com os outros. Entendeu? Então, assim, não posso ter critérios a ponto de fechar isso. O critério para escolher elenco é assim, ou assado. Não, é muito livre, né? Porém, a flexibilidade também, né, Otávio? Que acho que é uma característica importante, assim, né? Na hora de se conduzir um projeto como esse. São muitos interesses, muitas pessoas envolvidas. Então, acho que é cada um se doar um pouquinho, né? De repente, flexibilizar um pouquinho aqui, né? E outro ali. Eu acho que, de alguma forma, né, Otávio? Eu acho que são fatores que ajudam nesse processo para que o todo seja beneficiado, né? Eu sempre seguro muito as rédeas, Paulo. Eu sou um diretor que, tipo, eu dou bastante corda, sabe? Mas eu sempre tô ali segurando. Eu sempre seguro. Porque eu sei que as coisas podem escambar. Então, o que eu faço? Eu sempre seguro as cordas. Eu dou. Quem me conhece sabe que eu dou muita corda. As pessoas falam, Otávio, por que tá o ator fazendo aquilo? Otávio, por que você tá fazendo isso? Porque eu tô dando corda. Vai. Mas aí chega uma hora que eu vou segurar, puxar e dizer, opa, agora já deu. Né? Porque eu preciso chegar num resultado. Né? Nisso, nós temos um compromisso, uma responsabilidade com a cidade, com o projeto, com os próprios atores, né? Com a produção. Nós temos um compromisso em apresentar o melhor espetáculo do ano. E por isso precisa ser um diretor que saiba dar cordas, mas que sabe segurar as rédeas também. E eu gosto de segurar as rédeas, porque senão descamba muito. Com certeza, Otávio. E faz isso com maestria. Muito obrigado. E olha só, tem mais perguntinhas aqui pra gente. VL Costa, obrigada pela participação. Tá dizendo, a temática para cada edição parte da direção e produção ou o roteiro fica livre por conta do dramaturgo? É até uma oportunidade bacana, né, Otávio, para a gente falar um pouquinho desse processo. Claro que depois a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre todos esses detalhes, né, ao longo aí dos próximos meses. Mas conta pra gente, Otávio, fala um pouquinho mais dessa etapa mesmo da temática, né, de cada edição que a gente apresenta. Tá, boa pergunta essa. Porque todo mundo acha, assim, que o diretor ele é responsável por tudo, e não é. Não é. Existe uma equipe. Existe o cara que escreve, o dramaturgo, existe o cara que cria a luz, que é o iluminador, né, o da trilha sonora, que o Heraldo faz muito bem todo ano. E existe o diretor. É aquele que encaminha todos esses elementos para a harmonia do espetáculo. Mesma coisa acontece com o texto, né? Eu não sou dramaturgo, embora escreva algumas coisas, eu não me considero dramaturgo, não. Né? Porque eu acho que é muito difícil escrever um texto, uma dramaturgia. Então, eu tenho a sorte, a felicidade de ter contato com o dramaturgo do Via Crucis, né? Das minhas edições, que é o Denis Espanhol. Então, assim, esse contato, ele ajuda muito, Paula e VL Costa, né? Ajuda muito. Na verdade, deixa eu até registrar, eu acho que é o Walter, acho que é Walter Costa. Walter. Não é isso? Walter. Walter, se for isso mesmo, depois deixa uma mensagem aqui pra gente. Tá bom. Confirmar. Mas eu acho que, tá bom. que é isso. Tá. Então, Walter, então a gente tem muita felicidade de estar próximo ao dramaturgo, que facilita muito, né? Porque quando eu converso com o Denis, eu digo, e aí, o que você está pensando? Ele diz, o que você está pensando? E juntos, nós vamos encontrando caminhos, tipo, veja o que aconteceu esse ano no Brasil, no mundo, será que a gente pode contextualizar, trazer essa história para o hoje? E que isso é muito saudável para um trabalho, né? A contextualização. Um texto dramático, ele tem que ser contextualizado,
Não dá para a gente pegar uma história escrita, sei lá, no século XV, XVI, e trazer para agora se a gente manter a mesma obra, não vai fazer sentido para as pessoas que estão assistindo. Né? Então a gente tem por obrigação contextualizar. Mesma coisa acontece com os textos do Via Crucis. Né? Todo ano a gente senta para discutir isso. Né? O tema vai ser sempre o amor, a paz na terra, que é isso que Jesus pregava. Né? Em respeito, lidar com o outro, com o altruísmo, sabe? Olhar para o ser humano, olhar para o outro, sempre trazendo essa questão do cuidado, do amor, da paz, que essa é a mensagem principal, a temática principal do Via Crucis, sempre foi. E a gente exalta sempre isso na sua ressurreição, né? Naquele texto final, que é sempre muito bonito, muito emotivo. Então eu sempre pego alguns pontos chaves, né, que é esse texto da ressurreição, e o contexto inicial. Esse contexto inicial eu sempre discuto com o dramaturgo, né, no caso com o Denis Espanhol, porque ali a gente abre pontos reflexivos. O texto inteiro traz, né? Todo o tempo está trazendo palavras que sugerem uma reflexão, enfim, um pensar. Mas ali o início, vamos chamar de prólogo, ele traz um novo contexto, um novo olhar, entende? Sobre o que nós vamos falar esse ano. Então, a edição que não foi para o ar, por exemplo, não sei se posso dar spoiler aqui. Só um Será? pouquinho, Só só um um pouquinho. pouquinho? Tá. Ela traz um contexto apocalíptico, por exemplo, que nós estamos vivendo. Nessa pandemia, não tinha pandemia ainda, isso aconteceu no meio, o texto já é escrito. Porém, nós estamos vivendo um momento caótico, em todos os sentidos. Né? A pandemia só veio para reafirmar isso e para nos devolver novamente ao nosso interior, né? Para a gente repensar novamente. Eu penso muito na pandemia como esse retorno ao nosso eu, sabe? Ao olhar para o outro, olhar para nossa família, para nossas. É isso que eu tenho tirado de proveitoso nesse momento da pandemia, né? Então, esse prólogo apocalíptico que ia ser e que infelizmente não podemos realizá-lo, ela traz esse contexto, tipo, o mundo tá um caos, né? A gente está vivendo o apocalipse. Então a gente bebe no livro de Apocalipse, conhecidíssimo na Bíblia, e a partir dali a gente faz o paralelo com toda a história de Jesus. Né? Então, a cada ano, Walter e Paulinha, a gente traz esses novos contextos partindo do atual, do que a gente está vivendo hoje, para fazer sentido para esse público que estará lá, sem perder a essência da obra, sem perder essa exaltação à figura de Jesus homem, né? E sem perder essa mensagem que é de amor, de fé, de paz, que o espetáculo traz todo ano. Então a gente é bastante feliz assim por ter esse contato direto com o dramaturgo. Ficaria muito mais difícil se eu pegasse um texto e dentro do texto eu teria que adivinhar ou criar as minhas leituras sobre o que o dramaturgo, quis dizer com aquilo. Nesse texto eu sei o que o dramaturgo quis dizer porque eu estou com ele. Eu estou tecendo essa colcha juntamente com o dramaturgo. Isso facilita e muito. Com certeza, Otávio. É um privilégio mesmo, né? A É. gente poder ter essa oportunidade de troca, assim, ao longo do processo. Quero também registrar aqui um abraço para o Denis Espanhol, tá? Que sempre consegue repaginar, digamos assim, essa história, trazer um outro olhar e fazer a gente realmente se surpreender, né? Todos os anos, tá? Eu até perguntei aqui para a Laís, né? Laís Ramires, e aí, a gente pode entregar mais informações, né? E ela falou que realmente assim, a gente pode falar de fato, nós vamos partir do texto que seria encenado em 2020, sim, tá? Então, você que estava no elenco, você que está chegando, realmente esse olhar do texto que foi produzido para a edição de 2020 vai realmente seguir na apresentação de 2022. Só que a gente não vai poder falar muito ainda. Logo, logo vamos abrir as inscrições. Então, a dica acompanhe as nossas redes sociais. E aí a gente vai contando aos poucos.
Porque as ideias para essa montagem estavam assim demais, né? A gente estava pirando na batatinha e eu adoro quando a gente pode pirar na batatinha, assim. A gente estava, sabe, eu tô vendo aqui a imagem do banner de uma das edições, do olhar do Almir ali, Sim, e aliás, que é da ali. mais recente, né, que nós encenamos. Aham, aham. E que me traz assim, esse olhar, gente, esse olhar é o que a gente busca no trabalho. O Almir Pugino, um grande abraço, um grande ator, diretor também foi Um diretor, abraço, amanhã estará Almir. Ele aqui. estava por aqui, não sei se continua aqui, mas ele estava. E amanhã ele está Amanhã. aqui também. Amanhã ele está do outro lado aí, ó, falando com a gente Isso. também. Ele está, era para estar nessa edição aí que foi interrompida, infelizmente. Aí eu olho, tô de cara com o olhar dele aqui e não tem como deixar de falar da grandiosidade que é vê-lo em cena. Ele estaria no espetáculo, espero que ele continue e faça em 2022, porque ele estava num momento lindo assim na montagem que seria em 2020, né, Paula? Isso mesmo. Isso aí. Muitas Interrompida, né? coisas. Interrompida. Mas, se tudo caminhar como estamos prevendo aí, que vai ser colocado em cena em 2022. Ah, a gente está confiante, viu? Todos nós estamos Vamos seguir confiantes. assim, né? Otávio, deixa eu aproveitar aqui mais uma vez e registrar mais algumas mensagens. Pessoal, muito Tá. obrigada, viu? Para todos que estão participando aqui com a gente. Estamos aprendendo muito, viu, senhor Otávio? Muito obrigada aí. Muito obrigado. Falaram do senhor Otávio, olha, estamos Não, merecendo. essa foi por minha conta, Ah, tá? tá bom, que bom. Estamos. Otávio, olha, o Vinícius Pestana, que faz parte do elenco. Vini, um abraço, obrigada, viu, pela participação. Ele está fazendo uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que, aliás, realmente gera muitas curiosidades, assim. Tá bom. Fala um pouco pra gente qual é a sua visão do personagem de Jesus. Boa. Boa. Acho que ele já sabe qual é a minha opinião, mas acho que ele está pedindo para eu explanar um pouco mais sobre. Isso, deixar público mesmo, né? Deixar Porque eu público. mesma, eu sei, a gente já teve também essas conversas, Várias né? conversas, Eu, né, como Paulinha? faço também a parte da assessoria de imprensa do espetáculo, escrevo, né, o material que vai para a imprensa, eu sei desse seu olhar, né? Que você busca uma percepção um pouco mais, talvez mais humana, né? Enfim, conta aí pra gente. Jesus, existem muitas evidências, muitas provas científicas de que ele realmente existiu, né? Todos nós sabemos disso. Essa figura, Jesus de Nazaré, que pessoas confundem o Cristo depois, né, depois da sua crucificação, Jesus de Nazaré, ele realmente existiu. Ele realmente foi um homem. E foi um homem além do seu tempo. Isso é comprovado. Ele era além do seu tempo. Por quê? Porque ele tinha a capacidade de transcender o humano. Ele não era simplesmente um homem. Ele podia, com o seu olhar, desnudar o outro ser humano. Né? Ele tinha um poder de tocar, meio artista assim, sabe? De tocar a sensibilidade do outro. E a partir de si, transformar o outro. Né? Então, eu preciso pensar em Jesus Cristo como um homem que existiu. Vamos esquecer o santo, vamos esquecer o Cristo, vamos pensar no homem. Assim como a gente aprende com atitudes de várias pessoas que já passaram nossa história, Madre Teresa, enfim, muitas personalidades que passaram e espalharam o amor, né, na humanidade, que são lembradas por isso, Jesus também. Né? Ele olhava para o outro sem preconceito. Ele vivia em meio a prostitutas, em meio aos mendigos. Ele olhava para todos, né? Veja bem, eu não sou teólogo, tá? Eu estou dizendo um olhar artístico para essa figura. E faço até uma analogia muito grande de Jesus à sensibilidade do artista, né? Que é transcender esse humano. Jesus transcendia o ser humano. E por que eu me identifico com Jesus? Porque eu também sou humano. Certo? Se eu pensar em Jesus como um santo, eu vou me imaginar muito longe dele.
Então eu vou pensar que Jesus também andava no meio das pessoas, né, dessas pessoas que vistas marginais, marginalizadas, ele andava para essas pessoas com um olhar de igualdade, sabe? Você é como eu. Então, eu trago para o espetáculo, a cada ano, eu reafirmo mais essa figura de Jesus homem. Né? Plínio Marcos tem um trabalho lindo, uma obra, Plínio Marcos, nosso dramaturgo santista, que escreve uma obra marginal, ele escreve uma obra que chama Jesus Homem. E ele fala de Judas, e ele fala dessa personalidade, desse homem, como um ser humano, como eu já disse, capaz de transcender. E é isso. Sempre eu revisito essa obra. Quem tiver a oportunidade de buscar esse texto teatral, busque, que vale muito a pena. Porque assim, Paula, eu vou me identificar com Jesus. Quando eu vou para a igreja, né, ou quando eu vou para algum espaço, falo com alguém que é muito ligado à religião, que conhece muito a Bíblia, ela sempre fala de Jesus, o santificado, o santo. Né? Ele pode ter sido escolhido, talvez, né, aí já entra em outra discussão, escolhido, ser o filho de Deus, mas eu preciso olhar para Jesus como homem, porque é só olhando para ele como homem que eu vou ter essa identificação. Tipo, ele foi assim, eu também sou assim. Ele sentiu fome, eu também sinto fome. Ele sentiu raiva quando ele chega em frente aos vendilhões do templo e defende aquilo com unhas e dentes e é tomado por ira. Aquilo é humano. Aquilo é ser humano. Né? E tem medo. Jesus tem medo. A última frase, quando ele está crucificado, ele diz: meu pai, por que me abandonaste? Ali é uma frase, Paula, super humana. Por quê? Porque ele se vê abandonado. Poxa, eu sofri tanto. E agora, quem nunca se sentiu, tipo, meu Deus, olhe para mim, meu Deus, estou aqui. Isso é um pensamento humano. E cada vez mais eu trago isso para o espetáculo. Porque só a partir desses textos, que é muito lindo, a gente não pode ler a Bíblia apenas como uma obra ficcional, como uma obra, né, como fala, como um romance, que não é. Você precisa prestar atenção nas frases, as parábolas de Jesus são lindas, nos ensinam muito. Né? Então, ó Pai, por que me abandonaste? Ele termina, né? Depois disso, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele é arrebatado e ressuscita depois. Então, assim, que aí já entra no misticismo, né? Aí já entra na crença, enfim. Mas eu queria se atentar para essa figura do homem. Então, quando você vai assistir o Via Crucis, você pensa que o diretor ele não é ateu, tá? Não sou ateu, mas eu acredito no homem, Jesus homem, né? Que transformou uma multidão, que pôde, com o seu olhar sensível, poético até, transformar toda uma sociedade. Olha quanto tempo até hoje ele é lembrado. Isso é uma personalidade, é uma pessoa que marcou época. Depois de tanto tempo, ele ainda é lembrado. Né? Olha a figura, olha de quem nós estamos falando. Então, Otávio, você acha oi. que esse é um dos motivos para o sucesso do Via Crucis há tantos anos também? Acho, Paula. Acho não. Eu tenho certeza que sim. Né? Porque eu não quero fazer só as pessoas, o público se emocionar, embora todos, porque nós vivemos numa sociedade que adora o sofrimento, adora o castigo, achando que a gente precisa sofrer para ser feliz, diferente dos orientais, né? Embora as pessoas vão para o Via Cruz esperando a crucificação, elas amam a crucificação, e choram, e choram, e choram, e choram. Porque aquilo transcende, lógico, né? Eu estou sensibilizado por um sofrimento de uma figura como Jesus e do homem, né? Me perdi, porque é uma... Então, quando eu trago, embora as pessoas vão para o teatro e se emocionam,
embora elas sintam essa emoção, o espetáculo ele provoca em outro sentido, sabe? Além de ter, lógico, a história, todo mundo já vai conhecendo a história, mesmo conhecendo eu vou assistir, né? Além do momento de contemplação, porque o espetáculo tem imagens muito lindas, ele é lindo, né, para assistir, para apreciar aquilo. Ele traz essas reflexões, né? Como eu já te disse, eu acredito muito nessa arte que transforma, sabe? Via Cruz também transforma. Porque eu estou trazendo falando de um cara que transformou uma sociedade. Eu tenho por obrigação, ao trazê-lo novamente, contando a sua história, transformar o outro hoje, né? Tem pessoas que vão assistir o espetáculo e falam, nossa, eu não tinha visto Jesus por essa ótica. Nossa, e é isso que eu quero. Eu não quero dizer Jesus é assim. Quando eu falo Jesus homem, quando eu coloco o substantivo, né, o sujeito homem, eu abro para o homem que cada um pensa partindo da referência que ele tem, da religião que ele tem, né? Antes de ser santo, ele foi um homem. Eu também sou um homem. Aí algumas religiões vão dizer, para eu poder alcançar o céu, eu tenho que passar pela parte terrena. Eu tenho que ser o homem como Jesus foi, né? Leva um tapa, dou outra face. Mas aí com muita poesia, Paula, com muita poesia, porque a poesia é o que segura as pessoas. Sabia? É a poesia que transforma. É através da poesia que as pessoas ficam ali 2 horas, às vezes 3 horas, já chegamos a quase 3 horas, apreciando o espetáculo. Porque se fosse tudo realista demais, elas cansariam. Elas ficariam nas suas casas assistindo novela. Não, mas ela conhece a história, ela sabe que é mentira, ela acredita e ela chora, ela sensibiliza. E ela sai dizendo, quero voltar amanhã. Para ver de E às novo. vezes volta, né? E Voltam, eu volta sei. todos os dias. Eu sei. Eu tenho certeza disso. E é a poesia, afinal, que nos mantém vinculados a esse projeto há tanto tempo. Uhum, com certeza. Desde lá, amanhã a gente vai falar mais sobre as edições, mas desde 98, passando pelo Jerônimo, passando pelo Farid, passando pelo Almir a minha direção, né? A poesia sempre esteve ligado a essa potência aí essa potência do espetáculo, essa potencialidade que tem o Via Cruz e qualquer obra dramática, né? Qualquer obra cênica, a poesia é o que mantém o espetáculo com a sua potência necessária. É a poesia. A poesia salva, gente. A poesia salva. Ô, gente, eu não quero encerrar essa live, não. Meu Deus do céu. Vamos mais uns minutinhos, Otávio? Vamos lá. Como é que você tá de agenda? Vamos lá, vamos lá. Não, agora passar aqui até meia-noite, não tem problema. Vamos lá. Minha agenda estava ruim antes. Ah, pois é. Felizmente já resolvemos, então. Vamos mais um pouquinho. Não até meia-noite, mas mais alguns minutinhos. Vamos lá, Paula. Otávio, eu queria voltar a falar contigo um pouco de questões mais ligadas mesmo ao dia a dia da direção, tá? Até porque como a nossa live ela tem um pouco esse propósito, né, da gente falar um pouco da direção de grandes espetáculos, assim, eu queria que você falasse um pouco da gestão do tempo do espetáculo. A gente tem uma peça que ela começa geralmente os ensaios em janeiro. Claro que a produção começa antes, o roteiro e tudo mais. Só que assim, ela tem data para acontecer, sempre na Semana Santa. E, claro, envolve toda uma estrutura, uma preparação. E aí, Otávio, como gerenciar todo um espetáculo como esse e entregar no prazo hábil? Uhum. Como eu disse já, Paula, eu não estou sozinho nessa, né? Tem uma produção aí, pessoas que engrandecem muito o trabalho. O espetáculo não é só feito pelo Otávio Delaneza, não é. Nós temos aí a figurinista, temos o cenógrafo, temos a iluminação, né? Temos a gestão que fica por trás disso, lidando com a produção, com o elenco mesmo, né? A gente sabe que durante os ensaios existe uma comissão que fica ali me ajudando a não dispersar esse elenco, enfim. Não faço sozinho, né? E o segredo está justamente aí, né? De não estar sozinho, tá? Nós temos um cronograma de trabalho que é feito logo no início, né? Então, por onde a gente começa? A gente começa, geralmente é assim, tá? Mas isso pode mudar de lugar aí. E, geralmente a gente começa
nos exercícios cênicos para esse elenco, os interessados. Depois das inscrições, né? Das inscrições, a gente começa então nesse processo de oficinas, de atividades que eu já uso para observação aí para os personagens. Enfim, geralmente tem um tempo, bem no comecinho ali, de atividades, jogos dramáticos, improvisação, para que eu possa observar o meu elenco, né? Observar esses atores. E aí, no segundo momento, eu já vou colocando, então, cada um nos seus personagens, né? E pós essa escolha de personagens, a gente parte para ensaios, né? A gente ensaia muito ensaio. O texto, geralmente, ele é longo e existem muitas cenas. Então, a gente divide. Então, cada dia eu pego 3, 4 cenas para marcar, para dirigir junto com os atores. E aí eu vou fazendo isso durante os 2 primeiros meses, um mês, sei lá, isso depende muito do que eu estou dizendo, né? Mas essa seria uma etapa pós-escolha de personagens. Junto com isso, a gente já está em comunhão aí com o iluminador, em comunhão com o figurinista. O figurinista ele já participa de alguns ensaios, ele vai assistir os ensaios para ver se tem existir muito movimento, se o figurino pode ser aberto ou fechado, né? O iluminador também já visita os ensaios para poder observar, ver o que eu estou querendo, quais cenas precisam de uma luz, qual cor vou usar, se eu uso amarelo, verde, enfim. Né? Então, isso concomitantemente no processo de montagem de cenas. Depois dessas cenas preparadas, eu vou para o estúdio gravar as falas. Né? As falas elas são gravadas. Quando eu assumi, eu resolvi levar o movimento para dentro do estúdio, Paula. Isso é legal dizer, talvez eu possa dizer isso amanhã, nas particularidades de cada diretor. Por quê? Porque o ator, como é gravado, eu não posso perder o movimento do corpo no movimento da voz. Né? Quando eu vou para o estúdio e fico apenas parado, é uma coisa. Nós não temos dubladores, né? Profissionais de dublagem. Então, nós temos atores e, às vezes, algumas pessoas interessadas apenas em entender um pouco o ofício. Então, eu levo o movimento para dentro do estúdio. Então, lá os atores já conhecem a cena, já conhecem as intenções da cena. Então, quando eles vão para o estúdio, eles já têm um espetáculo inteiro na cabeça. E eu preciso que eles tenham um espetáculo inteiro na cabeça. Por quê? Porque eles precisam dar as intenções corretas na gravação. Porque isso é a primeira coisa que chega no espectador depois. É o áudio. E esse áudio tem que estar recheado de emoção. Às vezes eu digo para eles assim... Presta atenção na gravação. Por quê? Depois você vai dublar o seu áudio e você vai dizer que o seu corpo está fazendo uma coisa e a voz outra. Aí você vai falar, poxa, eu gravei diferente. Gravou. E até gravou. às vezes vem uma frustração, né, Otávio? Existem frustrações. Existem por parte de elenco. Justamente por conta disso. Porque quando vai para o estúdio, acaba se perdendo algumas coisas do que foi construído na cena. E eu priorizo, né, peço para que eles levem isso aí para o estúdio também. Né? E depois dos áudios gravados, a gente vai para o espaço onde vai ser realizado a encenação. Então, no caso, a gente descia para o CSU e nas últimas edições a gente subia lá para a usina, né? Já com os áudios editados pelo Heraldo. Essa seria o estágio quase final, né? Onde a gente começaria de novo aquelas divisões de cenas. Então, 4 cenas por dia, 5 cenas por dia. Se eu pudesse, se eu conseguir aumentar, eu faço 6, 7 cenas no dia. Já com o áudio no espaço. Os atores sentem muito porque eles estão dentro de uma caixa preta, depois vai para a usina, é muito longe. Para chegar no outro ator, eu preciso andar mais. Para chegar num cenário, eu preciso ter mais perna, mais coxa, mais músculo para poder chegar. Então, esse estágio é como se a gente voltasse de novo para o estágio 2, não para o 3, que era a montagem das cenas. Né? Então, readapto a cena para o espaço da encenação. E no final são os ensaios gerais, porque são os ensaios que acontecem com tudo, né? Com figurino, com luz, que é sempre uma briga muito grande, porque esses ensaios acontecem muito próximo à estreia. Né? E aí precisa tudo estar assim, valendo. E aí, às vezes, está faltando uma peça de cenário, porque é muito difícil de ser feito, demora tempo. Às vezes, a iluminação não chegou a tempo. E aí é onde dá um pouco de quiprocozinho, assim, que é a última etapa. E por ser a última etapa, né, a gente tem alguns percalços,
mas que é natural de todo o processo e que a gente tem que levar em consideração que é um trabalho grandioso, que existem muitas mãos fazendo, muitas mãos potentes, porém, isso demanda tempo, isso demanda coisas, né? Então, quando a gente chega no último estágio, a gente quer ver tudo pronto e eu já estreiei o espetáculo, tipo, sem saber de como seria a luz do espetáculo, por exemplo. Fiquei sabendo no primeiro dia. E que é natural, tá? Não digo assim, nossa, como assim você deixou? Eu deixei porque você tem que dançar conforme a música. As circunstâncias não deixaram estar pronto antes. Então, assim, no dia da estreia eu estava conhecendo a luz do espetáculo. E tá tudo bem, foi lindo, maravilhoso. Porque a plateia não conhece a luz que eu ou que nós preparamos para o espetáculo, né? Tirando o blackout, né? Se tem blackout, não tá valendo. Tem a Paulinha no canhão ali, ó. É a Paulinha no canhão. E Canhão vai. tá ali para isso mesmo, né? A gente falou Tá sobre ali para ele isso. ontem. Então, são esses estágios, Paula, que eu gosto de passar dentro do... São esse cronograma, né? Lógico, pode mudar, né? A cada ano pode mudar. Pode ser que esse ano eu fale, não, vamos começar com os figurinos, né? Vamos começar na etapa dos figurinos primeiro. Já chega... Mas isso eu vou saber só quando a gente começar as três reuniões a pensar na montagem de 2022. Daí eu vou ter um cronograma certinho. Já Tá tô pensando já, já tô bom. pensando já. Pode abrir o jogo, né? Já tá com muita coisa adiantada, aliás. Deixa eu mostrar aqui, brincadeira. Ah, Já, não, nem deixa eu tanto. mostrar os esboços, ai, tô brincando. Ai, gente, muito bom, Otávio. Quero aqui, antes da gente encerrar, ler mais umas mensagens muito bacanas que chegaram. Olha só, a Rô, atriz07, falou: amei essa frase. Vou adotar também. Só vou fazer amor. Aê! É Já isso ganhou uma aí. adepta aí, hein, Otávio? Mais amor, menos trabalho. Olha, Bruna Miglioranza, amigo da Ah. vida. Me dirige um dia. Ah, com todo o prazer do mundo. Volte para Santa Bárbara, Bruna. Ai, que legal. Olha, Kleberson tá dizendo, família inteira participa. Que legal, que bacana, gente. Felipe Bernardo, um abraço, um beijo, Felipe. Tá dizendo, Legal. amo vocês, a gente também, que saudade. Ah, Deu saudade da saudade, Fê. produção. Ô, Ele mandou Paula, produção, saudades. Oi, Otávio, pode falar. uma coisa importante que você falar, o Kleber falou da família, né? Isso é Sim, muito interessante no Via Crucis, porque assim, tem pessoas que se conheceram no Via Crucis, casaram, hoje têm filhos. Existem sim. famílias que fazem assim, todo mundo, pai, mãe, filhos. Isso é muito interessante. Isso é muito rico. Por isso que eu digo que o Via Crucis, ele é um encontro, gente. Ele é um encontro. Como todos os encontros, existem os desencontros da vida, né? Mas é um encontro. Então, assim, as pessoas elas amam participar, elas trazem a família inteira. E isso é lindo dentro do espetáculo. As pessoas se conhecem, se relacionam. Me parece que me parece, Paula, que o momento do Via Crucis é uma grande, é uma comunhão que existe assim na cidade de Santa Bárbara, sabe? Porque as pessoas elas fazem o Via Crucis. Todo dia de manhã, domingo de manhã, 100 pessoas naquele teatro. É como se saíssem aquele pessoal e fossem para a igreja, e fossem para a balada, e vão para o Via Crucis. Sabe, é uma comunhão, e ali as pessoas se conhecem, ali as pessoas se respeitam, a gente a gente sempre pede muito e a gente sempre levanta essa questão do respeito mútuo entre as diferenças, né? De aceitar as pessoas como elas são, porque o teatro tem disso, sabe? A vida aqui fora já está muito difícil. Então, dentro do Via Crucis, dentro de um espetáculo, de uma montagem cênica, de teatral, nós temos que olhar para o outro e pensar no outro como uma família, sabe? Como uma família. Como minha mãe sempre diz, né? Nós somos descendentes de Adão. Então nós somos sempre todos da mesma família. Né? Se você puxar a minha árvore, você vai estar ali na minha árvore. Todos... E Via Crucis tem muito disso, né? A família Via Crucis. Eu acho isso muito bonito. Porque família não é só pai e mãe, né? A gente sabe disso. Família é aquelas pessoas que você escolhe para sua vida. A que você acolhe. Isso é família para mim. Né? E o Via Cruz tem muito disso. Então, muito lindo, Kleber. Continue participando. Sim, Ele, e com a ele, família toda, isso com a família mesmo. toda, com os 2 filhos. Ô, Otávio, Lindo.
quero te agradecer em nome de toda a produção do espetáculo Via Crucis pela disponibilidade em estar aqui com a gente. Em todas essas palavras, sabe, que enriquecem mesmo a nossa vida, né? É Muito sempre muito obrigado. bacana te ouvir, porque, como disse a Laís, você é movido pela paixão, né? E isso transcende os seus atos, as suas falas, e a gente sempre sai assim com essa mensagem, né? Com essa coisa boa. Tá? Aham, ah, Muito obrigada, então, pela participação. Ó, fa- a Neuza Silva está dizendo, boa noite, uau, que maravilhosa explicação do Via, parabéns, diretor. que Então, bom. Beijinho, Neuza. Obrigado. Ô, quero te Paulo, deixar aqui um espaço, tá? Para dar suas tá, considerações finais aí, tá se despedir bom. do pessoal também. Tá bom, eu que agradeço a você, a Laís, a secretaria, todos por confiarem muito no meu trabalho, né? Por me deixarem aí todos esses anos à frente de um projeto tão importante para a cidade, para a região, como é o Via Crucis, né? Infelizmente nós não tivemos o espetáculo no ano passado e isso, com certeza, deixaram lacunas na nossa vida aqui no município, mas estamos vislumbrando aí um retorno para 2022, né? A produção já entrou em contato comigo, então assim, já estou aqui para a edição de 2022 e eu queria pedir para que todos vocês se cuidassem, né? Nós estamos aí com essa terceira onda europeia da África do Sul que está acontecendo, mas eu peço encarecidamente para que vocês, gente, vão se vacinar, sabe? Vacinem, levem seus filhos, pai, mãe, todos vocês, que só assim nós vamos estar seguros e só assim nós vamos poder fazer a edição de 2022, né? Sim. Foi muito difícil, muita gente, sabe, tiveram perdas muito grandes na família, eu tive perdas muito grandes que marcaram muito para mim esse momento. Então eu peço assim para que, se vocês quiserem realmente estar juntos novamente, celebrando a vida, celebrando o estar vivo, né, com os vivos, a gente precisa então olhar um pouquinho mais, usar as máscaras, álcool em gel, né, e também tomar a vacina. A vacina salva vidas, tá? Então é um apelo a vocês. Vão todos se vacinarem para. Totalmente legítimo. E eu quero até, Otávio, registrar aqui que a gente vai seguir todos os protocolos, tá? Então a gente tem toda Ótimo. essa preocupação também. E a gente endossa suas palavras, Otávio, né? A vacinação é fundamental, ela salva vidas, né? E nós, enquanto espetáculo, a gente tem esse compromisso também, né, com a saúde das pessoas que fazem parte, né? Então, Uhum. a gente segue todos os protocolos e recomenda muito que todos vocês sigam, especialmente a vacinação. Uhum, é isso aí. Que bom. Maravilha. Um beijo, Otávio. Beijo, gente. Até breve. Muito obrigada pela participação. A gente agradece a todos vocês que estão aqui. Tem gente que está chegando agora, que pena, mas a live vai ficar salva, tá? Lá no espetáculo Via Crucis. E amanhã, gente, amanhã tem mais, Tem né, Otávio? mais. Amanhã o Otávio vai estar aqui com a gente também, amanhã às 7h30 da noite, aqui no espetáculo Via Crucis. Então chega junto, vamos participar, porque amanhã, gente, a gente vai fazer um mergulho pela história do Via Crucis. Desde 1998, o espetáculo existe em Santa Bárbara. E aí a gente vai poder bater um papo com o Farid Zaine e também com o Jerônimo Vieira. Eles que foram os criadores, idealizadores desse Uhum. espetáculo, que faz parte da nossa vida. Depois a gente vai bater um papo também com o Almir Pugina, que assumiu a direção lá em 2005. Ele vai falar um pouquinho da evolução, dos toques mesmo, né? Das marcas que ele deixou no projeto, até entregar para essa pessoa aqui que nos acompanha, não é mesmo? Que está aqui Que conosco, responsabilidade. Otávio, que volta, tá, gente? Volta amanhã para falar um pouquinho mais das características, então, que ele imprimiu nesse projeto. É isso Um aí. beijo, Estaremos gente. juntos. Muito Beijo. obrigada. Até amanhã. A gente se fala.